Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Mandicast. O Mandicast, o nosso programa aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, que você já conhece. Nós falamos sobre temas variados da odontologia. E hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui, para uma conversa internacional, um ex-aluno de especialização, mestrado profissional e doutorado aqui na Faculdade São Leopoldo Mandic e que agora é um egresso de sucesso, de grande sucesso, e que desempenha uma carreira internacional na Suíça numa companhia de implantodontia. Estou falando aí do professor Christian Jarry. Muito obrigado, professor. Olá, professor Marcelo, muito obrigado. Eu acompanho sempre e é uma honra estar aqui no Mandicast. Muito legal. O professor Christian, como eu disse, ele fez especialização em implantodontia, mestrado em periodontia e doutorado em implantodontia aqui conosco, e agora está trilhando uma carreira internacional. E eu convidei ele aqui, um ex-aluno de pós-graduação da São Leopoldo Mandic, para falar justamente sobre isso, sobre a carreira internacional no mundo corporativo. Ele é gerente global de relações clínicas da Straumann, está morando há mais de 4 anos na Suíça, e nós vamos falar sobre essa possibilidade de carreira internacional do mundo corporativo. Então, professor Christian, parabéns por tudo. Aí, é muito orgulho para nós termos um egresso de sucesso como você. E você que já permeou as atividades clínicas, né, já desempenhou como dentista aqui no Brasil, já foi professor também, né, de cursos de pós-graduação na São Leopoldo, na Unidade de Brasília e em Campinas, e agora está nesse mundo corporativo. Como que é essa trajetória tão versátil aí? Eu nunca tive em mente que eu iria trabalhar numa empresa de implantes. Isso estava longe da minha esfera, como quando eu me inscrevi na faculdade de odontologia. Então, se a gente olha todas essas etapas de graduação, especialização, mestrado, doutorado, a gente precisa quebrar um pouquinho esse panorama um pouquinho. Então, se a gente olha o programa de graduação das faculdades, a grande maioria deles coloca um aluno do ponto A ao ponto B, entra aluno e ele sai um profissional de odontologia. E praticamente para por aí. São poucas, na verdade, as faculdades que têm o seu conteúdo programático, conteúdos que eu considero conteúdos luminárias, ou seja, que vão iluminar e dar perspectiva além da esfera puramente biológica que a gente aprende na graduação. Então, até para ser um dentista logo que sai da faculdade, o conteúdo programático, eu acho que ele precisa ser revisitado. E nesse ponto, eu acho que a São Leopoldo está de parabéns, que tem um monte dessas opções de matérias luminárias que o dentista vai aprender não só na esfera biológica, mas ele vai aprender de gestão, vai aprender inglês, que são todos esses fatores que vão contribuir para a carreira dele. Porque quando você sai da faculdade, você precisa, ok, você está com a sua maletinha de material, você precisa escolher um ponto, você precisa saber negociar bem o seu contrato para não cair num contrato ruim, você precisa ter noções de marketing, dentista é ruim de marketing, você precisa saber quanto cobrar para não acabar no final do mês mal empatando as contas, e aí acabar até frustrado com a profissão em si. Então, são poucas as faculdades que têm isso. E, na verdade, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu já sabia que eu gostava da implantodontia. Então, o que eu fiz? Eu quis me aprimorar, né? Eu achei que para me diferenciar no mercado, eu precisaria me especializar. E então eu me inscrevi na especialização de implantodontia da São Leopoldo Mandic de Brasília. E quando aquilo foi andando, quando o curso foi caminhando, ali eu já sabia que minha vida ia tomar um rumo diferente de quando eu saí da faculdade. A paixão e o carinho com que os profissionais passaram o conteúdo acendeu uma outra chama em mim e me deu perspectiva de coisas que eu não via na faculdade. E eu gostaria também de começar a ter um impacto positivo na vida de outros profissionais. E ali, ao longo do curso, eu já tinha certeza que eu gostaria de ingressar no mestrado para poder migrar também, em algum grau, para a área da docência, poder impactar positivamente a vida de alguns colegas também. Então, a gente não sabe exatamente o que quer até que a perspectiva abre e você consegue enxergar aquilo, né? E dito e feito, eu migrei, eu quis me envolver com a área acadêmica para a área docente, então eu me inscrevi no mestrado profissionalizante em Campinas, na periodontia.
E nesse momento eu já estava todo feliz, porque eu já estava razoavelmente seguro o que eu tinha que fazer profissionalmente, clinicamente, mas aí vem a outra luminária que abre o caminho. A gente sabe muito bem que ao longo do mestrado você precisa fazer uma pesquisa. E foi exatamente aí que meu olho começou a brilhar de uma outra forma, porque você começa a conectar os pontos na pesquisa, tudo na odontologia. Se você puxa a cordinha, vem começando na pesquisa. Então, ali, quando a gente começou a fazer os trabalhos no mestrado, da pesquisa do mestrado, começou a me acender uma outra paixão que eu não tinha. É tudo uma questão de perspectiva. E eu vi que tudo na odontologia está conectado através da pesquisa. O fármaco, o anestésico que o dentista vai aplicar, como que ele é desenvolvido? A gente não para pensar nisso. A gente pega um tubete, engata na carpulha e vamos que vamos. A gente sabe mais ou menos algumas coisas de farmacocinética, a gente sabe os mecanismos de ação do fármaco, mas quais as etapas para esse anestésico ir parar dentro de um tubete? Então, isso tudo começou a bombardear a minha cabeça. Eu falei, olha que barato isso, como a vida leva a gente para caminhos diferentes e como a odontologia pode ser lindíssima nesse aspecto de abrir tantas perspectivas que normalmente a gente nem sabe no começo da vida profissional. Então, no mestrado, a gente fez o trabalho, que foi muito bem desenvolvido, graças à colaboração de muitos professores, docentes da São Leopoldo Mandic, que dedicaram de corpo e alma, e a gente conseguiu uma boa publicação através disso. E no mestrado, adivinha? Eu tinha uma outra certeza na minha vida. Então, você vê que minha carreira já começou norte-sul, leste-oeste, em termos de perspectivas. Mas no mestrado, eu só tinha uma certeza. Adivinha qual que é? Você iria virar professor. Isso seria a conclusão. Mas a vida não para, né? Então, a minha certeza é que eu deveria ingressar no doutorado. Porque eu queria, a partir daquelas pesquisas, eu fiquei tão fascinado com aquilo que eu gostaria de me envolver mais com a área de pesquisa. Para quê? Para poder também ter um impacto, ter uma influência direta no desenvolvimento de produtos. Na minha cabeça, por que faria muito sentido que eu tinha que ingressar no doutorado? Porque o meu plano de vida, que é impactar positivamente a vida das pessoas, começou bem, direto com o paciente, continuou na vida acadêmica para ajudar os meus colegas a aprenderem, compartilhando conhecimento na área da docência, mas o meu ponto final foi, eu quero me envolver melhor com a pesquisa, para agora poder ajudar empresas a desenvolverem melhores produtos. Esses produtos vão ajudar os meus colegas clínicos, que como produto final, o paciente vai ter uma melhor qualidade de vida. Olha a esfera e o loop que a minha vida deu, e graças ao quê? As perspectivas que a pós-graduação colocou na minha vida. Porque eu não tinha isso vindo de uma grade curricular bem básica, que normalmente a grade acadêmica oferece, né? Super legal essa trajetória e ver que a pós-graduação ela vai abrindo, né? Foi iluminando o seu caminho e te abrindo as suas perspectivas. Até você chegar aí agora numa corporação, numa indústria. E o que te levou a ocupar esse cargo corporativo na Suíça? Olha, para dizer bem a verdade, eu nunca, assim, falei, um dia eu vou trabalhar na Suíça. Eu tinha o desejo de uma vivência no exterior. Então, na minha adolescência, eu fui para os Estados Unidos, eu passei algum tempo nos Estados Unidos, e isso foi crucial para eu ter uma desenvoltura e aprender o inglês, que isso sim é mandatório. Então, em algum momento, em 2016, eu vi a posição aberta, essa vaga na sede da Straumann, na Suíça, e era uma empresa que produz implantes dentários, então tinha tudo, estava ali pintadinho, só faltava estar escrito, Christian, é para você essa vaga. E eu, na hora, eu pulei, me enfiei de cabeça e me inscrevi para a vaga, e nós começamos um processo de seleção muito rígido, foram inúmeras entrevistas por vídeo, por telefone, por vídeo de novo. Depois eu estava na Europa, pediram para eu ir à sede uma vez,
Depois pediram para eu ir à sede uma outra vez. Foi um processo de seleção muito complexo. Foi dia 19 de dezembro de 2016, meu telefone toca, então era a empresa falando: Dr. Jerry, nós gostaríamos de ter uma conversa com o senhor, gostaríamos de lhe fazer uma proposta e um contrato de trabalho. Aí foi aquele momento de só alegria. Um presente de Natal, praticamente, né? É. E como é atuar aí numa empresa de implantes dentários? Você descobre coisas trabalhando numa empresa que, como um dentista, a gente não faz a menor ideia do que acontece para que um produto chegue numa caixinha desse tamanico de nada na clínica do dentista para ele poder usar, né? Então, o processo de fabricação de um implante, ele requer inúmeras etapas. Vamos dar um exemplo. Tem o implante primeiro, ele é concebido na forma de um desenho. Então, depois que ele é concebido na forma de um desenho, ele então vai para análises tridimensionais. Nas análises tridimensionais, são feitos inúmeros testes, já começa no software, por exemplo, análise de elemento finito, coisa que nós vemos no programa de doutorado. Depois a gente entra na prototipagem, então a gente começa a ter o produto em si. Na hora do prototipagem, a gente começa a trafegar esse implante para outro nível de teste. Então, começam os testes mecânicos, você tem ciclagem, você tem fadiga, você tem um monte de outras coisas que foram testes que eu vi e fiz, e vi meus colegas também de doutorado fazendo ali na minha frente. Uma vez que os protótipos são testados, depois de estar já tudo numa sequência positiva, esse produto vai então ser usado nos estudos pré-clínicos, nos estudos em animais. Então, vai vendo a evolução das coisas, e requer muito. Nós temos um centro de estudos pré-clínicos em Malmo, na Suécia, então nós levamos os implantes para lá. Normalmente nós fazemos esse tipo de estudo com mini-pigs. Então os estudos pré-clínicos são realizados na Suécia. Com esse dossiê de resultados, é que então isso vai ser submetido aos órgãos regulatórios, a Anvisa, a FDA, e só depois de uma aprovação regulatória que então a gente recebe a autorização, recebe o selo, que a gente chama na Europa do CE Mark, ou o selo da FDA ou da Anvisa, que nós sabemos que tem em todos os produtos, e aí sim que então dá o farol verde para começar os estudos clínicos em seres humanos. Então, isso tudo me fascina de uma forma que não cabe em mim. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, de estar envolvido em cada uma dessas etapas. E olha, eu vou te dizer que cada uma dessas etapas, se eu não tivesse na minha formação acadêmica, do mestrado, do doutorado, vivido e colocado à mão em todos os tipos de análises que eu hoje uso na minha vida profissional, eu não estaria capacitado para essa vaga. Então, olha só como as nossas escolhas de educação continuada vai ter um papel fundamental na nossa vida profissional no futuro, não é? Sem dúvida. Que bom, ficamos muito felizes de poder ter contribuído para tudo isso. E qual que seria, então, a sua recomendação final para os nossos colegas que estão nos assistindo aqui? A gente não pode parar nunca de se aprimorar, seja em outras línguas, seja em conhecimentos específicos, conhecimentos genéricos. A minha escolha nunca foi trabalhar numa empresa. Eu saí da faculdade como dentista e eu achava que a minha missão era fazer bem para um paciente e com minha ação direta na boca dele. E você vê que as escolhas de aprimoramento profissional foram abrindo perspectivas e foi me dando desejo de outras áreas. E se você acha que não tem nada a ver com a carreira corporativa, busque se aprimorar clinicamente, faça especialização, cursos de aperfeiçoamento, melhore a noção dos idiomas, porque a maioria dos artigos científicos de bom ranking, eles são na língua inglesa, então busque aprimorar nesse sentido. Se o seu caminho é da docência, ou você gostaria de migrar para uma carreira de docência, ou mesmo até numa área de desenvolvimento, não pense que você vai pular etapas. Não é tempo desperdiçado. Eu sei que quando a gente olha a grade curricular de uma especialização, tem 24 meses, do mestrado tem 30,
plus, do doutorado em 35 meses, isso não é tempo perdido, isso vai fazer um impacto muito positivo na sua carreira. Então, invista na sua formação com uma instituição de boa qualidade. Muito bacana, ficamos muito felizes. Professor Christian, muito obrigado por essa conversa e super esclarecedora, uma conversa corporativa, né, para você aí que nos assiste no nosso Mandicast. O professor Christian contou aí da trajetória da carreira dele, desde a graduação até chegar agora a um posto numa indústria enorme, né, uma indústria internacional como a Straumann, advindo aí, contando todos os passos e a importância da pós-graduação dentro da formação dele para chegar nesse aspecto. Muito obrigado, viu, professor Christian, e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer. Se você gostou do nosso programa do Mandicast, deixa aí um like para nós. Não esqueça de se inscrever no canal, apertando o sininho lá do canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic, para que você receba um alerta de que um novo vídeo está no ar. Até uma próxima!